Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, escrito por Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 25 em diante. E nós temos, na última semana, nós falamos um pouquinho sobre esse engajamento de Jesus, colocando os discípulos para o cumprimento da missão e para serem bênção aonde quer que eles estejam, aonde quer que eles ali iriam. E aqui nessa expressão de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, nós vemos um relato que tem a ver com uma história ali contada por Jesus, aonde alguns personagens são apresentados e algumas ações e atitudes são vistas e também correspondidas. E o texto bíblico nos diz assim, versículo 25, e eis que se levantou um certo doutor da lei, entrando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Parece que essa pergunta não é uma pergunta nova, né? A pergunta continua, que farei para herdar a vida eterna? Muito pautado numa prerrogativa que nós temos da religião. De alguma forma, nós, aqueles que não nasceram num berço evangélico, num berço cristão, foram ensinados que era preciso fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Às vezes boas obras, boas atitudes, boas doações. Mas aí Jesus, ele dá aqui a resposta, né? Versículo 26 diz assim, e ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Mais um ponto muito importante. Qual é a interpretação que você tem daquilo que é pauta para o seu entendimento religioso? Como que você está lendo isso? E Jesus traz o significado. E respondendo, ele disse, ali, o questionador, o mestre da lei, respondendo, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus, respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 moedas e deu aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele e tudo o que demais gastar, eu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. É fantástico a palavra de Jesus, é fantástico como Jesus ele apresenta os seus ensinos, meus irmãos. Eu não sei como, às vezes nós nos deparamos com a palavra e a gente não consegue ser movido por essa palavra que é viva. A palavra é viva, é eficaz. E aí nós fazemos uma autoanálise e nós entendemos que o problema jamais está na palavra. Mas o problema por vezes está em nós. Por vezes nós desviamos o nosso olhar de Jesus. Nós tapamos os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que queremos e não aquilo que precisamos e devemos ouvir. E aqui Jesus, ele diante de um religioso, conhecedor da lei, conhecedor ali da Torá, do Pentateuco, conhecedor do Antigo Testamento, sabendo e sendo ensinado ao longo da sua vida, nós não sabemos bem ao certo qual a idade desse mestre da lei, mas por ser tido como um mestre da lei, era alguém que tinha mais do que os seus 40 anos, e ali diante de uma interpretação bem provável errônea da lei, esse entendia que
simplesmente cumprindo determinados pontos da lei de uma forma teórica, individual, sozinho, singularmente ali na vida, ele herdaria a vida eterna, ou melhor, ele teria o direito da vida eterna. E Jesus apresenta de uma forma totalmente diferente aquela leitura. Você já provavelmente leu alguns textos, né, sejam bíblicos ou não, e talvez você não atentou corretamente para o que os textos assim diziam, né? E às vezes uma leitura corrida tira a beleza do texto. Às vezes uma leitura sem observar as devidas pontuações, os tons, o clímax do momento, você tira ali a beleza daquilo. É interessante porque diz um certo poeta que certa vez um rapaz, um senhor, dono de uma casa no campo, ele estava desgostoso com a casa no campo, e ali, diante do seu desgosto com aquela casa no campo, não vendo mais beleza em nada, ele falou: vou vender esse sítio, vou vender essa chácara. E ali ele chamou um outro amigo que era da cidade e que era muito bom na escrita, na poesia, no português, e falou: por favor, faça por favor um anúncio para mim, para que eu possa divulgar esse anúncio no jornal para a venda da minha propriedade. E ali aquele homem, ele parou uma certa tarde diante daquela propriedade, entrou, vislumbrou, viu os detalhes, e ele começou a escrever: vende-se uma bela chácara entre montanhas, que está exposta ao belo sol da manhã, que está aberta para o presenciar do cair da tarde, o chegar da lua, que possui ali árvores frutíferas, rios com águas cristalinas, que tem pássaros que pela manhã cantam às janelas da casa e cantam uma bela melodia, e a bênção de Deus repousa sobre aquele lugar. E aí pegou aquele escrito e entregou para o dono do sítio e falou: pronto, pode ir lá no jornal para publicar a venda. E aí o dono começou a ler aquele escrito e a ler aquele anúncio, e ele falou assim: eu não vou mais vender a minha propriedade, não venderei mais minha propriedade. E aí o amigo que havia escrito falou: por que você não vai vender mais a propriedade? Ele falou: porque nem eu sabia que a minha propriedade tinha tantas belezas assim. E às vezes a gente está diante de belezas que o Senhor nos coloca e a gente não consegue ter a percepção. Às vezes a gente precisa de outros para destacar isso na gente. Você já foi alvo disso em algum momento? Alguém que chegou para você e falou: nossa, como você está bonito hoje, como você está bonita hoje, nossa, que belo vestido, nossa, como sua casa está bonita. E às vezes a gente está lá reclamando, né? Essa casa fria, não bate o sol, tem goteira. E aí vem alguém e destaca as verdades para a gente. E aqui nós vemos que o mestre da lei, ele lia por ler, e ele fazia aplicações, à medida do seu contexto, da lei que estava nas suas mãos. E Jesus, ele ali traz um significado e ele exemplifica tudo aquilo que aquele homem certamente tinha no seu coração guardado e que eram coisas verdadeiras, não eram coisas erradas. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, ao próximo como a si mesmo. São coisas básicas do nosso entendimento cristão e, inclusive, percepções notórias a partir de uma conversão a Jesus. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Quando nós nos convertemos ao Criador, nós buscamos ali com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e buscamos também cuidar do próximo, porque é a expressão mais próxima do Senhor que está diante de nós. Então nós vemos que faltava alguma coisa, e Jesus ele dá um entendimento, e ele usa dessa parábola, chamada parábola do bom samaritano, mostrando para aquele homem que era necessário fazer algo. Quando nós pensamos em amar a Deus acima de todas as coisas, é uma decisão entre eu e Deus.
Outras pessoas não podem fazer isso por mim. Quando nós pensamos na realidade, em amar a Deus com todas as nossas forças e entendimento, é uma decisão particular e pessoal. Outros não conseguem fazer isso por você. Você não consegue terceirizar isso. E aí faltava o quê? A verbalização de todas essas decisões que já haviam sido tomadas no coração, que é servir o próximo. Jesus, ele ensinou isso aos discípulos. Jesus, ele serviu aqueles que estavam à sua volta. E às vezes nós pensamos que Jesus serviu somente no momento em que ele pegou a bacia, a água e toalha e fez ali o lava-pés. Mas não, desde quando Jesus veio ao mundo, ele já estava servindo as pessoas. Ele já estava servindo a humanidade. E ali ele deixou grandes exemplos. E ali ele estava mostrando que a expressão mais próxima de uma decisão particular e íntegra com Deus é a verbalização disso nos atos visíveis feitos ao outro. E isso tem tudo a ver com a expressão de Jesus: eis que eu vos envio, eis que eu vos encaminho, eis que eu vos coloco como luz no mundo de trevas. Saiba que você foi chamado para ser luz no mundo de trevas. Você foi chamado para fazer a diferença. Às vezes pode ser que lá no seu trabalho o ambiente é totalmente corrosivo, ali a situação é difícil. Eu quero dizer para você que Deus colocou você lá, não foi por acaso. Não foi porque você foi bem visto num processo seletivo. É porque Deus, ele quer que você seja luz naquele local. Deus quer que você seja bênção naquele local. E aí Jesus vai ensinando, e ele traz aqui a figura de 3 personagens conhecidos no contexto do mestre da lei. Aqui é colocado que passava a princípio ali por aquele local aonde aquele homem que estava totalmente entregue ali, machucado, pisoteado, largado, depois de ter levado uma surra daqueles ladrões, de ter tido seus pertences pessoais levados, de não ter mais forças para se levantar, passa ali um sacerdote. E o sacerdote é aquele que mais próximo se apresenta de um aspecto religioso, de alguém que vive da religião, de alguém que ministra em favor do povo, de alguém que intercede pelo povo. E aí a expressão e a expectativa talvez ela fosse, não, o sacerdote ele vai parar, ele vai dar atenção. E Jesus fala, não, o sacerdote ele quando viu que havia alguém caído, ele passou do outro lado. Ele desviou o caminho, ele desviou o olhar. E é interessante porque quando nós não queremos ter alguns impactos no nosso coração, o que nós fazemos? Nós desviamos o olhar. Nós desviamos o olhar. Eu me lembro quando pequeno, certa vez, na M. Boimirim, vindo de algum lugar com os meus pais, e aí havia acontecido um acidente, e esse acidente envolvia ali carros, motos, tinha feridos pelo chão, gente caída, sangue e tudo mais. E eu, como criança e muito curioso, eu queria ver o que estava acontecendo. E aí quando eu comecei a olhar, logo veio minha mãe por detrás, fechou os meus olhos e falou, não olha para isso, menino, que depois você vai ficar aterrorizado, vai ficar com medo. Ou seja, se você não quer que algo mexa no teu coração, você desvia o olhar. E nós fazemos isso facilmente. Quando nós nos deparamos com algumas situações na rua, o que nós fazemos? Nós desviamos o olhar. Nós desviamos o olhar de alguém que está à beira do caminho, nós desviamos o olhar, às vezes, de alguém que não está numa conduta e numa forma aceitável aos nossos olhos, nós desviamos o olhar de problemas que visualizamos. Existe um ditado, né, que é antigo, inclusive, que diz que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Então, aqui esse sacerdote, ele tinha tudo para exercer o sacerdócio como de fato. Mas o que ele fez? Ele desviou o seu olhar. Mas não fica somente nisso. Diante da casta religiosa, veio mais um. E aí Jesus diz que veio o levita, né? Os levitas eram os responsáveis, né, pelo cuidado no templo ali,
de armar, desarmar. No Antigo Testamento nós vemos isso, eles ali levando as tendas e também sendo responsáveis pela questão da adoração, do louvor. Então veja que eles tinham uma posição, e nos dias de Jesus, essa figura dos levitas, ela era muito presente ainda nos locais religiosos, e entendendo que os levitas, eles não somente eram ali uma posição, um departamento, mas tinha toda uma questão de raiz que vinha lá de trás já. E aí está falando que é alguém que certamente é conhecedor da lei também, é alguém que ministrava o coração do povo, é alguém que ensinava de alguma forma o povo a amar a Deus. E o levita vem. E quando o levita logo percebe a muvuca, logo percebe o homem caído no meio do caminho, o que esse levita faz? Ao invés de ministrar, ele também desvia o seu olhar. Ele vai pelo outro lado. Esse é um ponto que nós precisamos estar muito atentos, porque é justamente a proclamação de que não é pelo fato de estarmos numa igreja que nós estamos exercendo e cumprindo a missão. Existem muitos lugares que estão cheios de pessoas, existem outros que estão vazios também, né? A gente não pode penalizar os lugares cheios, esquecendo dos lugares vazios, porque tem lugar cheio e vazio que tem pessoas que estão ali, mas não tiveram o coração ainda mexidos com compaixão e com decisão verdadeira a Jesus. Meus amados irmãos, isso nos mostra que a religiosidade por si só, o conhecimento por si só, sem o exercício da prática, fica capenga ali, sabe? Fica faltando algo. É preciso aprender e é preciso praticar. Aquilo que os irmãos estavam aprendendo hoje na escola bíblica dominical, eu cheguei um pouquinho mais tarde, mas eu peguei. Quais os ofícios de Jesus? Profeta, sumo sacerdote e rei. Como que a gente vai praticar isso? Como o Hélio falou, chegando agora na hora do almoço, você vai chegar para quem não veio e vai falar, sabe o que eu aprendi hoje? Eu aprendi que Jesus é profeta, ele é sumo sacerdote, ele é rei. Talvez a sua família falar, fala um pouco mais. Se você não souber, você fala, vamos domingo para a escola bíblica dominical, que o Hélio vai explicar o que é isso. Mas aí veja bem, que a prática, ela está totalmente conectada com os atos do aprendizado, da audição, do conhecimento. Teoria por si só não nos levará a lugar algum. Existem pessoas que sequer se dizem cristãos, mas conhecem dos eventos escatológicos, conhecem das profecias, conhecem dos evangelhos. Se você quer saber disso, basta conversar, por exemplo, com um espírita. Ele conhece dos evangelhos muito bem. Basta você conversar com alguém de raízes, de religião afro, por exemplo, eles estão totalmente ligados no Antigo Testamento em alguns aspectos que envolvem os sacrifícios. Eles olham, mas lá tinha sacrifícios, nós fazemos também. Então veja, a teoria sem o exercício da prática nos leva a uma vida vazia e oca de sentido, aonde nós passamos pelo caminho, vemos as pessoas caídas e desviamos o nosso olhar delas. E esse é um cuidado que nós precisamos ter. Porque senão nós vamos nos tornar como o sacerdote e como o levita. Na ilustração que Jesus utiliza, o sacerdote e o levita, eles ocuparam as piores posições que eram ali possíveis de serem classificados. Eles foram negligentes, eles foram ali maus, eles foram insensíveis, eles não tiveram compaixão. Mas aí Jesus utiliza de uma figura, que é a figura do samaritano, que na história com os judeus, eles eram brigados, aonde o judeu estava, o samaritano não estava, onde o samaritano estava, o judeu não estava. E Jesus usa do samaritano justamente para mostrar que, ainda assim, sendo um samaritano, que está numa posição diferente do sacerdote e do levita, Deus, na sua infinita graça e misericórdia e compaixão, usa aqueles que com um coração sensível atendem o chamado do Senhor. E certamente aqui é apontando para aqueles samaritanos que já haviam tido um encontro com o próprio Senhor Jesus
e que tinham tido a sua visão renovada, tanto uma visão social como que religiosa. Não havia mais separação, não havia mais muros, havia simplesmente o desejo de fazer aquilo a qual foram ensinados, a qual foram ali entregues para que pudessem fazer. E o samaritano, ele para, ele observa, ele é movido de algo que nas Sagradas Escrituras é apresentado somente na pessoa de Jesus, que é compaixão. Aqui no versículo 33 diz que aquele homem, ele foi movido de íntima compaixão. Se você olhar essa palavra em outros relatos, você só vai ver compaixão na pessoa de Jesus. Então mostra que esse samaritano, ele já havia se afeiçoado a Jesus, e essa compaixão fez com que ele parasse, ele cuidasse, ele levasse aquele homem para um lugar de segurança, ele pagasse as custas, e ele ali tivesse todo o cuidado com aquele homem necessário, e exercesse a sua decisão, que era de amar a Deus, amar a Jesus, amando ao próximo. Ali era uma verbalização de uma decisão particular que ele já havia tomado. Então, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo ao próximo. Quando essa ordem é invertida, algo vai faltar. Eu amo a Deus, eu amo ao próximo, talvez pode ser que você não vai amar a Jesus. Eu amo Jesus, eu amo o próximo, talvez pode ser que você tire Deus da jogada. E aí vira uma grande bagunça. É amar a Deus, amar a Jesus, e com isso nossas expressões serão transformadas para a glória de Deus, para a glória de Jesus, cuidando da obra-prima de Deus, que é a criação. Deus nos chama a isso. Deus nos chama para que sejamos usados por Ele nesse sentido. E a princípio de tudo isso, antes de nos colocar diante das situações aonde precisamos exercer amor e compaixão, o Senhor, Ele trabalha no nosso coração. Porque quando nós amamos a Deus e amamos a Jesus, pode saber que algo extraordinário vai acontecer dentro do nosso coração. Algo extraordinário vai acontecer na nossa mente, aonde nós vamos observando que melhor é fazer e obedecer à vontade do Senhor do que viver dando cabeçadas por ali, por aqui, querendo fazer do nosso jeito. E a verdade é essa, que quando nós planejamos e queremos que seja do nosso jeito, nós sempre quebramos a cara. Eu já entendi isso há algum tempo. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero participar daquilo que Deus está fazendo. Porque quando eu, às vezes, planejo algumas coisas para fazer do meu jeito, as coisas dão errado. Então, a satisfação está aonde? Na pessoa de Deus, através de Jesus. E isso é verbalizado por meio das nossas novas atitudes que nos levam a amar aqueles que estão à nossa volta e ser a diferença. Talvez alguns hoje não dão atenção à palavra como deveria, ou até mesmo se sentem fracos, vazios, porque são o quê? Meros religiosos. São meros sacerdotes e meros levitas que cumprem e fazem porque são pagos. Ou até mesmo porque estão tendo algum tipo de retribuição, querem os holofotes para si, querem ser reconhecidos. Mas aqueles que têm um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus, sabem que amar a Jesus e fazer a vontade dEle é a expressão maior que pode nos acompanhar. E isso nos molda, nos transforma e nos leva a ter uma nova vida. E essa nova vida, ela é refletida através de um novo casamento, ela é refletida através de uma nova forma de relacionamento com os filhos, ela é refletida através de uma nova oração em favor das autoridades que estão à nossa volta. Ainda que eles estejam fazendo o errado, nós vamos orar por eles, pedindo, Senhor, que seja feita a Tua vontade.
Porque a tua palavra diz que não há uma autoridade sequer que não seja constituída, senão pela tua vontade. Eles irão prestar contas, eles irão fazer. A nossa posição é o quê? Exercer diferença mediante a uma decisão que nós tomamos, íntima e particular, de amar a Deus e de amar a Jesus. Meu amado irmão, ame a Deus, ame a Jesus. Não perca esse calor no seu coração. Faça a vontade de Deus, faça a vontade de Jesus. Ame a palavra de Deus, ame as palavras de Jesus. Entenda que Jesus, Ele não quer que você seja um mero robô. Jesus, Ele não quer funcionários. Jesus, Ele não quer cooperadores. Jesus, Ele quer filhos. Ele quer discípulos. Ele quer pessoas amadas que vão e fazem porque amaram Ele primeiro. Antes de nós amarmos a Ele, Ele já nos amou. E Ele simplesmente espera que esse amor seja tamanho no nosso viver e no nosso convívio, a ponto de que quando nós passarmos pelo caminho e encontrarmos o caído, nós exerçamos aí o nosso direito de filhos, que é de ir e ministrar aos corações. Eu quero dizer para você que Deus coloca algumas situações à sua volta, porque Ele quer usar você. Às vezes Deus coloca um parente com problema na sua porta, porque Ele quer que você ministre ao coração dele. Às vezes Deus coloca uma situação ali na sua escola, no seu trabalho, porque Ele quer que você seja a luz naquela vida. Jesus, Ele quer que você seja luz. Você pode pedir oração no grupo. Você pode pedir para que um líder visite. Você pode pedir para que a igreja jejue e ore. Mas Deus, Ele quer usar você nesse processo. Porque você, amando a Deus e amando a Jesus, certamente fará em nome de Deus e em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandemente. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja contigo. E que os seus dias sejam marcados por dias de relacionamento com Jesus, não por dias de religiosidade, que levam você a se parecer mais com o sacerdote e com o levita remunerado do que com o samaritano que amou e fez e demonstrou amor ao próximo. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia. Pai de amor e bondade, eu clamo ao Senhor e peço a Tua direção. Senhor, que os nossos dias sejam marcados pela decisão que tomamos de amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus, amar Jesus e amar ao próximo. Que em meio aos nossos momentos de desespero, jamais venhamos nos esquecer que nós optamos, escolhemos, decidimos, fomos escolhidos pelo Senhor em amar ao Senhor, amar a Jesus, amar ao próximo. Fomos enviados para isso. Ó Deus, sonda os corações aqui nessa manhã que porventura estão doentes, que porventura estão machucados. Ó Deus, sonda os corações que porventura estão sem compromisso, que porventura não estão atentos àquilo que o Senhor tem a dizer. Traz eles, ó Deus, novamente aos pés do Senhor Jesus. Ó Deus, que haja arrependimento, que haja contrição, que haja quebrantamento da nossa parte, porque nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui exercendo um teatro, algo manipulado. Nós estamos aqui porque o Senhor está aqui. Ó Deus, e nós queremos nos parecer mais com Jesus. Tira de nós todas as expressões ocas e vazias e dá-nos o sentido necessário para que possamos ser servos usados pelo Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado por Tua palavra, e é no nome de Jesus que oramos. Amém.